bendito. Manifesta, meu Senhor, o teu poder na vida da igreja, abençoando crianças, jovens e adultos, abençoando, meu Senhor, os teus servos na cidade e no interior, abençoando, meu Senhor, os teus servos na liderança da igreja. Guarda, Senhor, os teus ministros, guarda, meu Senhor, cada um de nós. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, este é o programa Unicresce no Ar, edição 1357, ano 28. Temos a felicidade de começar e continuar. Deus nos deu a sua graça, o seu amor, o seu perdão, muita graça para entender a sua palavra santa e a graça da perseverança. 50 anos de fé na presença do Senhor. Ontem eu estava dizendo na minha congregação, tem hora que falta fé, tem hora que falta força, tem hora que falta coragem, tem hora que falta paciência, tem hora que falta quase tudo. Mas a gente avança nos braços do Senhor, buscando a sua força, a sua direção, a sua proteção. E nós louvamos a Deus, meus amados irmãos, porque perseveramos. Então, chegamos ao número 1357. É uma edição muito elevada, né? 28 anos seguidos, e nestes 28 anos nós louvamos a Deus. Não tive um único problema de saúde que não pudesse apresentar o programa, e não tivemos um problema financeiro mais grave que atrasasse ao ponto de sair do ar. Não fizemos isso. Nunca tivemos uma edição suprimida ou abortada por doença ou falta de recursos. Louvamos a Deus, e eu deveria ser mais grato. Eu deveria ser muito mais grato ao meu Senhor por esta bondade, por esta grandeza, o Senhor com as mãos estendidas sobre nós. Então, meus amados, o tema de hoje, fidelidade e renovação. E o texto, Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 a 28. É tão bom aprender, é tão bom ensinar, é tão bom vivenciar, experimentar isto que nós passamos em forma de lições, é nossa experiência em forma de vida. E nós louvamos a Deus, porque até nos nossos fracassos saímos fortalecidos. Ezequiel 36 e 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que a contaminaram. Os espalhei entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegaram aos gentios, para onde foram, e profanaram o meu nome santo, porquanto se dizia entre eles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes, e eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos.
e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. E então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e dos vossos ídolos, que vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, guarda os meus irmãos, guarda cada um dos teus servos neste horário, guarda a tua igreja em toda a terra. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a nossa leitura, uma leitura que você possivelmente nunca nem fez. É tão desagradável, né? Estes temas de juízo, esses temas de castigos, são temas desagradáveis. Muitos não lê, muitos não sentem nenhum desejo, nenhuma atração por essas leituras. Eu também não sinto, irmãos. Eu não me sinto bem, não sou feliz, não me regozijo com o sofrimento. Sofrimento de pessoas, sofrimento de famílias, sofrimento de povos. Eu não me regozijo com o sofrimento de ninguém. Eu não me regozijo nem com a vingança justa de Deus sobre pessoas. Glorifico a Deus quando Ele vindica a sua santidade, mas eu não me alegro com o mal dos outros. Mas tudo paga-se o preço. Paga-se o preço da importância que se tem. Israel, uma nação extremamente desprezível aos olhos da maioria das nações, no passado, no presente e também no futuro será assim. Israel é um povo extremamente desprezível aos olhos da maioria. Por quê? É o povo da Bíblia. A Bíblia é o livro dos conceitos, dos preceitos. Israel é o povo das reprovações. Israel, no seu estado de graça, sempre reprovou a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, o culto pagão, o sacrifício de crianças, a invocação dos ídolos, a invocação dos demônios, o culto aos espíritos desencarnados, que é muito comum no Oriente, é muito comum no Oriente Médio, no Extremo Oriente, o culto aos espíritos desencarnados. O que significa, que bicho é esse? É o culto pagão que se presta aos familiares, às pessoas que morreram. O sujeito tem culturas aí horrorosas que pega o pai, o sujeito pega o pai, no lugar de enterrar, salga, bota, conserva o bicho, deixa lá aquela carcaça lá sendo comida pelos os germes, pelos fungos, e eles, neste culto maligno, bota comida. Do jeito que na Umbanda o sujeito faz despacho e bota comida e bebida para as entidades, no culto oriental, eles botam comida para o pai falecido, para o avô falecido, para o tataravô falecido. É um culto. E a Bíblia Sagrada, como um livro de preceitos,
condena tudo isto. Nós podemos e devemos honrar os nossos antepassados, os nossos entes queridos, sem levar para esse lado nocivo, horrível, um culto idólatra, um culto aos mortos. Bom, essas coisas, em parte, justificam a indiferença do mundo, uma espécie de ojerize do povo para com Israel. E, mesmo assim, Israel viveu como uma das nações mais importantes da Terra pelo seu conteúdo, em termos de ensinamento para a família, em termos de ensinamento para a convivência interpessoal e em termos de compreensão da revelação divina. Claro que eles são tão tradicionalistas que, em muitos casos, coloca a criação do mundo como se fosse em função deles. E, na verdade, não é isto que ocorre. Deus não criou o mundo para Israel. Agora, Deus criou Israel para ser a luz do mundo. Deus não criou o mundo para ser de Israel, mas criou Israel para ser um espelho para o mundo, um testemunho para o mundo, uma embaixada espiritual, uma embaixada celestial para todas as nações da terra. Isto não se pode negar pelos preceitos, pelos conceitos, pela revelação grandiosa do Deus Criador, enquanto as nações inventam e criam os seus formatos de explicar o surgimento da Terra, o surgimento da Lua, o surgimento do Sol, a realidade da morte, a Bíblia vai direto. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi levado a crer. O Senhor ensinando, olha, obedeça, ande em fidelidade e não toque naquilo ali. Aquilo ali está vedado a você e não pode tocar, não pode comer daquele fruto, porque se comer, morre. E não era a morte física, o fruto não era envenenado, mas a desobediência leva à morte espiritual e o casal pecou, desobedeceu e a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. É o ensinamento das Escrituras. Então, aquela nação especial passa a ser também um reflexo da revelação divina, da existência de Deus, e eles não podiam fazer o que fizeram, aliança com os ímpios e aprender os costumes dos ímpios, já que eles é que deveriam influenciar as nações ao seu redor. O profeta de Deus recebe a palavra do Senhor. Ezequiel 36:16, o testemunho é claro. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem. Era o profeta Ezequiel que era tratado assim pelo próprio Deus. Filho do homem. Quando a casa de Israel ainda estava em Israel, ou seja, quando a nação ainda não estava no cativeiro, eles contaminaram a terra, contaminaram a sua nação. E uma contaminação tão grande, comparável ao sangue impuro que o corpo feminino expele. O sangue imundo do ciclo menstrual, que é um sangue contaminado com a morte das células da ovulação feminina. E o resultado aqui está aqui, Ezequiel 36:17. Contaminaram com seus caminhos e com suas ações imundas, como a imundície de uma mulher em sua separação. Isso aqui trata-se do ciclo menstrual, quando ela ficava separada durante aquele período. Tal era o seu caminho perante a minha face, disse o Senhor ao filho do homem, ao seu profeta, ao Ezequiel.
Então, Ezequiel, derramei sobre eles o meu furor. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa da violência, sangue derramado, por causa da idolatria, seus ídolos, com que contaminaram a terra. Em consequência, versículo 19, os espalhei entre os gentios e foram dispersos pelas terras conforme os seus feitos, e os julguei. E quando chegaram no meio gentil, para onde foram lançados, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: este é o povo de Deus. E saíram da sua terra. Este é o povo de Deus. Se fosse bom, não tinha sido abandonado. Se fosse bom, não tinha sido largado. Se fosse bom, não tinha sido castigado. Então, ou este povo não é bom, ou o Deus dele é muito carrasco, é perverso. O Deus dele é muito rude. E profanar o nome de Deus por causa do povo de Deus. Meus queridos irmãos, isto foi terrível. No versículo 21, o Senhor dizendo para Ezequiel, diz, mas eu os poupei, mesmo assim, havendo tudo isto, eu os poupei, eu guardei uma parte deles. Eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios. Onde foi? Para onde foi? Onde estava? Então, a mensagem é esta, diga aí. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que faço isto. Não é por causa de vocês, mas por causa do meu nome, que foi profanado entre as nações. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Na tragédia da queda de Israel, na tragédia do cativeiro, estava o rastro do testemunho da grandeza, da santidade de Deus, da justiça de Deus, que não faz injustiça. Era justo que o povo escolhido e eleito, que a nação especial, que o povo de Deus desse testemunho do temor de Deus. Era justo, era esperado que o povo de Deus comunicasse aos gentios o amor de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus. Mas, no lugar de fazer isto, eles estimularam entre os gentios um questionamento: que Deus é este, que faz uma nação inteira sair da sua terra, sair sem saber para onde vai, ser expatriado aos punhados, um punhado para o norte, um punhado para o sul, um punhado para o leste, um punhado para o oeste. Que Deus é este que deixa os idosos morrer na viagem, que deixa as crianças morrerem de fome, que deixa as grávidas ficarem para trás e serem apanhadas e mortas, violentadas ali? Que Deus é este? Isto era uma forma de profanação ao nome santo do Senhor. E Deus disse ao profeta: o que eles fizeram foi terrível, mas eu ainda os poupei por causa do meu nome. Que eles saibam que não foi por causa deles, foi por causa do meu nome. E os gentios saberão que eu sou piedoso, que eu sou poderoso, que eu sou misericordioso. Os gentios saberão o porquê desta correção. No versículo 24, meus amados irmãos, aí começa a promessa.
e vos tomarei de entre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Foi a única nação diante de todos os grandes impérios. O Império Egípcio, o Império Romano, o Império Assírio, o Império Grego, de todas as nações que perderam sua terra, Israel foi a única que foi restaurada pelo poder de Deus. Nenhuma das outras nações foi restaurada à sua terra de origem. É motivo de glorificação, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor fez isto. O único povo que voltou para a sua terra no milênio que antecedeu a era cristã. E o único povo que, desde aquele tempo até hoje, está presente em todas as nações, ou em praticamente todas as nações da Terra, e teve a sua identidade preservada, a sua língua preservada, a sua terra preservada, tem tudo preservado, e a sua esperança de pé. Um grande problema humanitário, social e sociológico, eu não sei mais colocar adjetivos, é o interesse de Israel em construir novamente o templo. Tudo indica que só será construído depois que a igreja for arrebatada, uma construção que deve ser feita pelo anticristo. Meus queridos, nós devemos louvar o Senhor, porque até na fragilidade ele faz maravilhas. Até na correção ele é grandioso, é maravilhoso. A promessa diz: eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei a vossa terra. E agora a renovação, que é o nosso tema. Pela fidelidade de Deus, a renovação de Israel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e dos vossos ídolos, e vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis os meus juízos. Então, só mesmo o Senhor. Agora habitareis na vossa terra, na terra que dei a vossos pais, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Meus queridos irmãos, a fidelidade do Senhor. O nosso tema para você guardar na mente é uma grandeza, fidelidade e renovação. Foram renovados pela fidelidade de Deus. Não foi só a busca deles, foi a bondade do Senhor. Que Deus possa abençoar e guardar cada um de vós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Continua conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja. Estendas ao Senhor as tuas mãos sobre a tua igreja, abençoando grandes e pequenos servos, os teus servos em toda a terra. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a ti no nome santo e poderoso de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, pelo menos através da gravação. Deus vos abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.